Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Cai o desemprego pelo segundo trimestre consecutivo. Na medição do IBGE, diminuiu a desocupação no período terminado agora no mês de setembro. Os dados apontam para o crescimento da informalidade, mas também uma recuperação do mercado de trabalho. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu os juros básicos a 7,5% na semana passada, divulga a ata da reunião em que sinaliza uma nova queda da Selic até o final do ano e a manutenção de cortes, ou possível manutenção de cortes, em 2018. A confiança da indústria registra o maior índice desde 2014. Tudo isso você acompanha agora, aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O conjunto de melhorias da economia, sobretudo a inflação baixa e a manutenção de apostas de investidores estrangeiros com um cenário internacional favorável às economias emergentes, como é o caso do Brasil, foram citadas hoje na ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu na semana passada, você acompanhou aqui no Cenário Econômico, reduzir os juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual. A taxa Selic hoje é de 7,5%. E segundo essa ata, que mostra as possíveis intenções do Copom para as próximas reuniões, os juros podem cair para 7% na última reunião do comitê, agora em dezembro, ainda este ano, e uma queda de 0,5% no caso, aí se chegar aos 7%. E se as condições econômicas do país se mantiverem boas, o que permitiu, na verdade, até agora, essas condições permitiram uma redução este ano, o Copom também sinaliza com juros ainda menores no ano que vem, ou seja, a continuidade de corte na taxa básica de juros. Detalhe importante que a taxa básica de juros, a taxa Selic, é um dos ingredientes para remunerar na conta do governo, para remunerar investidores de títulos da dívida do governo. Quanto mais baixa a taxa, portanto, menos recursos do Tesouro para pagar juros da dívida. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje, durante participação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que o Brasil está experimentando uma recuperação forte da atividade econômica e do emprego e que, mantidas as previsões de ajuste fiscal projetadas pelo governo, a partir de 2021 o rombo nas contas públicas será revertido. Vale só dizer que este ano e o ano que vem foi mantido o déficit, aliás, inclusive foi revisto esse déficit para cima. Vamos conversar com a Catiúcia Nery, que você acompanhava agora há pouco aqui na programação da TV Brasil. Ela está em Brasília e nos traz mais detalhes sobre essa declaração do ministro da Fazenda. Catiúcia, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Piotr, é um prazer, boa noite. Olha, o ministro Meirelles está realmente otimista e chegou mesmo a falar que o país pode sair do vermelho muito em breve. A previsão é que a partir de 2021, ou seja, daqui a 4 anos, a economia brasileira comece a ter resultados positivos. E essa nova trajetória, segundo Meirelles, é resultado da queda da inflação, da baixa dos juros e também da retomada do crescimento. Meirelles chegou a estimar um superávit aí para 2026 na casa de 2,4%. Mas o ministro foi enfático e disse que esse caminho aí de crescimento só é possível com o avanço dos ajustes fiscais que foram apresentados ontem pelo governo. E aí ele voltou a defender de novo, mais uma vez, a reforma da Previdência. Meirelles falou que essa reforma não é uma questão de opinião. Vamos ouvir. Eu acho que isso não é objeto de opinião. Eu acho que, veja você, porque todos nós podemos achar isso com tranquilidade e chegar a conclusões totalmente diferentes. O que é importante é exatamente avaliações que, inclusive, independentes, né? Nós, inclusive, temos avaliações de órgãos internacionais, tipo, por exemplo, a OCDE, que fez avaliações exatamente desses itens e concluiu exatamente pela existência, sim, de déficit da Previdência importante no Brasil. Bom, o que o ministro está dizendo claramente que é uma questão contábil a necessidade de uma reforma da Previdência. Ele citou, inclusive, organismos internacionais justamente para configurar ou para reforçar a tese do governo
porque circulam várias teses aí alternativas dizendo que não haveria um déficit na Previdência, portanto não haveria necessidade de se fazer a reforma. O ministro, além desse corpo a corpo que ele faz com parlamentares desde o começo do ano em prol da reforma da Previdência, na verdade também da reforma trabalhista que foi aprovada, entra em vigor agora em novembro, o ministro já falava dessas teses dizendo que não, que o governo tenha clareza da necessidade da reforma porque o déficit é no longo prazo e isso diminuiria toda a competitividade brasileira, porque investidores olham para isso sim no longo prazo da saúde financeira e fiscal do país. Bom, e a confiança, aliás, sobre tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco com o Luiz Alberto Machado, economista, já está conosco aqui no estúdio do Cenário Econômico, a gente fala sobre tudo isso, esse momento do país e, claro, a necessidade da reforma da Previdência, os números que o governo passa e esse questionamento que tem por parte em alguns lugares da sociedade brasileira. A confiança da indústria registra o maior índice desde 2014. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar novamente com o Maurício de Almeida. Aliás, falar nesse momento, a primeira vez, o Maurício está conosco no Rio de Janeiro. Maurício, bem-vindo. Olá, Piotr, boa noite, obrigado. Mais uma vez participando aqui do Cenário Econômico. Bem, essa confiança cresceu 2,6 pontos, a confiança do setor industrial. Agora, o índice acumulado é de 95,4 pontos. Como você informou, é o melhor índice desde abril de 2014. Na época, a taxa era de 97 pontos. A confiança na indústria cresceu em 10 dos 19 segmentos que foram pesquisados. A indústria também está considerando que é um bom momento para fazer negócios, tanto que esse índice de confiança para fazer negócios nesse momento subiu de 10,9% para 14,6%. Também aumentou a intenção de aumentar a produção industrial, subindo de 32,8% para 34,6%. A utilização da capacidade instalada também já começou a subir 0,4 pontos, chegando agora a 74,3%. Piotr. O desemprego no terceiro trimestre deste ano, terminado agora no mês de setembro, diminuiu ainda mais nos números divulgados hoje pelo IBGE. A comparação é com o trimestre terminado em junho, o segundo trimestre, quando também houve redução da desocupação. Os dados de agora consolidam uma retomada do emprego, apesar de ter uma crescente informalidade. O fato é que ninguém imaginava que isso poderia acontecer no início deste ano, quando nós tivemos 14 milhões de empregados e como o rescaldo ainda do ano passado, de PIB ruim, de PIB em queda, de economia em crise, uma crise das piores que tivemos, a gente ainda tinha um desemprego crescendo no começo deste ano e agora nesse terceiro trimestre nós temos aí 2 trimestres consecutivos de queda no desemprego. Vamos dar uma olhadinha, os números são do IBGE. Detalhe que o IBGE faz uma seguinte comparação. O IBGE também pergunta sobre carteira assinada, mas o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mede exatamente com carteiras assinadas. Detalhe é que lá nós estamos tendo também o crescimento na oferta, na geração de novas vagas. O saldo sempre é positivo há meses no CAGED. Aqui a pergunta é se a pessoa está ocupada ou desocupada, e aí nós temos números, inclusive, da informalidade. Vamos dar uma olhadinha, está aqui, olha. Os dados são esses do terceiro trimestre, portanto, terminado agora em setembro, uma queda na desocupação, que é exatamente a pergunta que o IBGE faz. A queda foi de 0,6%, portanto, agora a taxa de desocupação no Brasil é de 12,4%, a gente se aproximou de 14% recentemente no início deste ano. Os desocupados hoje, desocupados no Brasil, esses 12,4%, ou seja, pessoas que não têm emprego, que disseram que não estão trabalhando, ou seja, nem na informalidade, nós estamos falando de 13 milhões de pessoas. Esse é o número de desempregados oficial do IBGE que temos hoje no país, que equivale a esses 12,4% da população economicamente ativa. Quando a gente olha para o número de ocupados, e aí, ou seja, os desocupados caíram na comparação com o trimestre anterior 3,9%, e esse é um dado importante, e o número de ocupados cresceu 1,2%, ou seja, até porque agora temos 91,300 mil pessoas ocupadas no país, esse crescimento de 1,2%, o que demonstra claramente que mudou a relação de emprego que nós tínhamos no começo do ano. Quando eu fiz menção logo no começo dessa observação com relação aos níveis de emprego, porque no começo do ano se imaginava que somente no final do ano é que teríamos um começo de recuperação do emprego. A verdade é que já houve no segundo trimestre desse ano, confirmado agora no terceiro trimestre desse ano,
e que tudo indica teremos, até porque o final do ano sempre é mais aquecido. Nós temos boa parte de contratações temporárias também, ou mesmo porque as empresas recuperaram parte da sua situação econômica e, portanto, começaram a investir novamente. O final do ano sempre é melhor. O que surpreendeu foram os dados positivos do emprego, da taxa de desocupação caindo lá no segundo trimestre. Esse terceiro trimestre só confirma uma tendência que, evidentemente, claro, é positiva. O desemprego foi dos maiores danos à população brasileira, até porque traz pobreza, perda de poder aquisitivo gigantesca, inadimplência que nós tivemos com essa recente crise. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque tem dados também sobre pessoas que estão ocupadas na informalidade, ou seja, gente trabalhando por conta própria. Vamos lá. Os ocupados hoje, esse acréscimo de pessoas que conseguiu entrar no mercado de trabalho, independentemente se com carteira assinada ou sem carteira assinada, só nesse trimestre chegamos a isso aqui, olha, é mais 1.100.000 pessoas que voltaram a ter uma ocupação com essa retomada da economia. Esse dado, embora tenha um ingrediente muito grande aqui de informalidade, não se pode diminuir a importância disso numa crise de desemprego com a qual nós estávamos convivendo até bem pouco tempo. Com carteira assinada, segundo o IBGE, o número ficou estável, ou seja, estatisticamente ele não é importante. Mas se eu pegar os dados do CAGED que eu fiz menção, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que tem ficado positivo, ou seja, eu estou tendo um crescimento nas duas frentes, tanto na informalidade quanto também nas carteiras com empregados contratados com carteira assinada, porque o CAGED só mede carteira assinada. E aqui nós estamos também vendo essa redução da desocupação e um aumento do emprego aqui na oferta de emprego. Por conta própria, esse é um detalhe que chama muita atenção, porque é o que o IBGE chama de informalidade. Houve um acréscimo de 1,8%. Está aqui esse dado aqui, olha. Eu vou até colocar em azul, perdão. 1,8% de acréscimo em relação ao ano passado, ao trimestre passado. Isso quer dizer 402.000 pessoas a mais que voltaram ao mercado de trabalho nessa condição, por conta própria. Ou seja, tem um ingrediente de informalidade? Tem, mas pessoas que começam a vender alguma coisa, a prestar algum serviço e ter retorno financeiro. Daí a gente vê, por outro lado, uma retomada das vendas, o melhor Dia das Crianças nos últimos anos, como a gente noticiou aqui recentemente no cenário econômico. Essa comparação dos 402.000 pessoas a mais ocupadas que dizem trabalhar por conta própria é em relação ao trimestre passado, ao segundo trimestre desse ano, que também houve um crescimento na oferta de emprego. Quando a gente faz uma comparação com o ano passado, esse detalhe com o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre de 2016, o crescimento foi ainda maior, de 4,8%, um pouco mais de 1 milhão de pessoas que começou a trabalhar nessa condição. Ou seja, a informalidade responde mais rapidamente por razões óbvias. Alguém tem necessidade da prestação de algum serviço, alguém tem desejo de comprar alguma coisa, alguém começa a descobrir que consegue fazer aquele serviço ou vender ou intermediar aquela venda. Isso é informalidade. Agora, claro que isso não é o melhor dos mundos, mas pode ser, nós temos duas coisas que precisam ser observadas aí. Tem uma mudança no perfil do emprego no país, e isso é muito claro, mas isso acontece no mundo inteiro. E detalhe, as pessoas resolvem rapidamente, tentam resolver rapidamente o problema delas. Se elas não conseguem um emprego formal, vão buscar alguma forma de sobreviver. Ou seja, mas isso é um começo, talvez, para um negócio que depois fique legítimo, um negócio que fique do ponto de vista legal, ou seja, com todas as escrituras, ou seja, registros e tudo mais, mas isso é uma forma das pessoas conseguirem voltar ao mercado de trabalho. E voltando ao mercado de trabalho, você aumenta o consumo, você melhora a condição dentro de casa, ou seja, não dá para desprezar. A informalidade não é um mal em si, a informalidade é um começo de retomada do emprego, isso está muito claro. Até porque, como os dados do CAGED não estão caindo, ou seja, a contratação por emprego com carteira assinada não está caindo ali no CAGED, isso quer dizer que nós estamos avançando nas duas frentes, apesar de nessa medição do IBGE, com carteira assinada estar estável, ou seja, são dados que têm um certo conflito aí, mas o CAGED tem números absolutos de contratação e esse saldo tem sido positivo, ou seja, há uma melhora clara no desemprego se comparado ao ano passado e isso evidentemente é bom, porque no ano passado a gente estava crescendo com o desemprego e agora nós estamos reduzindo o desemprego com mais contratação e mais emprego para as pessoas. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Já temos o Ibovespa e também o dólar. Vamos lá. Hoje, de novo, uma queda do Ibovespa. Ontem tivemos uma queda expressiva acima de 1%. Hoje, 0,65%.
manteve a trajetória de queda aos 74.308 pontos. Ontem ficou em 75 mil, dias atrás estava em 76, 77. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar. O dólar comercial, hoje, vamos à tela do dólar, está ali. Hoje uma queda, ontem tinha subido o dólar teve um comportamento diferente de ontem. Queda de 0,3% a R$ 3,27 na cotação do dólar comercial hoje, terça-feira. E o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a gente estava falando sobre emprego nos dados do IBGE, mas o IPEA apresentou hoje um estudo sobre o mercado de trabalho brasileiro. A pesquisa aponta um cenário, sim, melhor para o mercado de trabalho, mas diz que ainda é cedo para garantir que existe uma tendência para uma queda mais acentuada do desemprego. O repórter Maurício de Almeida tem os detalhes lá no Rio de Janeiro. Maurício, vamos lá. Oi, Piotr. Bem, segundo o IPEA, essa retomada do crescimento do Produto Interno Bruto, junto com a queda da inflação, esses dois fatores acabam criando um cenário favorável para a retomada da oferta de empregos. Mas, segundo o IPEA, ainda é cedo para garantir que essa oferta vai acontecer de forma acelerada nos próximos meses e no primeiro semestre do ano que vem. Por enquanto, o IPEA diz que, assim como o IBGE, como você informou no último bloco, Piotr, o emprego está crescendo basicamente na área informal. São pessoas que decidem trabalhar por conta própria ou empreender. É um cenário comum que acontece na saída de todas as crises econômicas. A pessoa que perdeu o emprego no mercado formal de trabalho com carteira assinada tenta montar o próprio negócio ou encontrar uma solução para trabalhar por conta própria e garantir a renda. É isso que está acontecendo no momento, principalmente na economia brasileira e fazendo com que o emprego comece a aumentar, diminuindo assim o número de desempregados. A oferta maior de emprego, segundo o IPEA, está acontecendo na região norte, seguida da região centro-oeste. E quem tem uma escolaridade mais alta encontra mais facilidade para conseguir um novo emprego. A região nordeste é a que sofre a pior situação no momento, com o maior número de desempregados. E os jovens são as maiores vítimas do desemprego, principalmente pessoas com idades entre 14 e 24 anos. O IPEA também fez uma análise da reforma trabalhista e diz que ela tem um principal fundamento de permitir que trabalhadores possam negociar com patrões. E isso vai ser colocado em prova se realmente vai funcionar essa negociação entre trabalhadores e patrões. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, nós vimos aí os dados do IPEA, o estudo do IPEA, mas a taxa de desocupação que a gente mostrou há pouco, medida pelo IBGE, caiu pelo segundo trimestre consecutivo. Houve melhora significativa no número de pessoas que se dizem ocupadas, embora o IBGE aponte um aumento da informalidade. Por outro lado, a gente divulgou recentemente os dados do CAGED, que mensalmente tem registrado mais empregos gerados do que demissões, ou seja, o saldo é positivo. Para falar da economia brasileira, que entre os efeitos positivos está justamente essa melhora na geração de emprego, eu recebo aqui o economista e professor Luiz Alberto Machado. Machado, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Piotr. É um prazer estar aqui com você e com os nossos espectadores. Nós temos aí os dados do emprego, eles chamam atenção, aliás, o dado do IBGE de hoje. Obviamente que depois de uma crise como a qual vivemos, nós chegamos a quase 14% da população economicamente ativa fora do mercado de trabalho. Hoje ela está bem menor, está na casa dos 12%, mas o IBGE faz sempre a observação da informalidade. No entanto, eu fiz menção do CAGED, porque o CAGED tem registrado mensalmente o saldo positivo. Tá, os números do CAGED são sempre pequenos, mas são positivos. De alguma forma, eu tenho um crescimento nas duas frentes. O IPEA fez uma observação dizendo assim, olha, são melhores as condições são boas, até cogita-se a possibilidade de se imaginar que isso vai continuar, mas não há uma segurança disso. Qual é a sua avaliação? Porque o desemprego, né, Machado, foi o drama maior dessa crise. A gente viu as pessoas ficando desempregadas, aí aumenta a inadimplência, perde-se poder de compra, cai as vendas e tudo mais. O desemprego é talvez a consequência pior de uma situação de recessão econômica. Agora, da mesma forma que o emprego foi um dos últimos setores a serem abalados quando a recessão chegou, ele também demora para acusar a recuperação da economia. Então, o que está acontecendo agora reflete o quê? Uma melhora que já vem acontecendo praticamente desde o primeiro trimestre desse ano, desde o início desse ano, vamos dizer assim. E o emprego reflete isso timidamente ainda. Essa observação do IPEA tem muito a ver com a nossa percepção do ano que vem. Quer dizer, embora o mercado esteja tentando desesperadamente se desvincular da crise política, a crise política continua brecando a economia. E a sensação que eu tenho é que, claro, nós vamos ter um ano muito melhor do que nós tivemos os dois últimos,
Nós vamos fechar com uma inflação em torno de 7%, com o setor externo totalmente controlado, totalmente sob controle, um crescimento positivo da economia, próximo de 1%, mas podia ser melhor. E a sensação que eu tenho é que esse crescimento aquém do potencial vai também nos acompanhar no ano que vem. Mas daí não por uma crise, mas por uma insegurança do resultado da eleição, conforme a gente já ouve alguns analistas de mercado quando falam sobre investimento especialmente? Eu acho que nessa parte do investimento sim, mas no restante da economia não. Eu acho que o governo ele resistiu, mas ele está tímido, ele não tem força para tomar decisão. As concessões que foram feitas para evitar que o presidente Temer fosse a julgamento, enfim, que fosse afastado, foram muito altas. Então, isso tira muito do efeito das reformas. No mínimo, foram meses que se tirou o foco de soluções econômicas, sobretudo, até a reforma da Previdência estava sendo discutida no primeiro semestre. A projeção do governo era no primeiro semestre votar as duas reformas. A do trabalho foi votada recentemente, na verdade, entra em vigor agora em novembro, a reforma trabalhista, e a Previdência ainda está um corpo a corpo do ministro da Fazenda. E veja bem, e mesmo que ela ocorra, o que ela vai ser, quer dizer, o que ela pode conseguir é menos do que se pretendia na primeira proposta. Vamos fazer só um parênteses. A entrada em vigor da reforma trabalhista pode ajudar a melhorar a questão do emprego, sobretudo na questão da informalidade. Eu acho que dá para melhorar um pouco, as condições para contratação melhoram um pouco com com as novas regras do jogo. O que melhora a segurança jurídica para o contratante. Para o contratante. Né? Que era exatamente o que nós não tínhamos. Exatamente. Tinha muito investimento brecado justamente, sobretudo de pequena empresa que não contrata, porque ela sabe que o custo de uma decisão trabalhista contrária, numa eventual reclamação de um trabalhador contratado, quebra o negócio. Então, eu acho que nós estamos vivendo ainda nessa expectativa de reformas. Tímidas são melhores do que nenhuma. Quer dizer, nós tivemos uma reforma política agora que foi muito tímida, foi quase uma mini reforma eleitoral. Melhor do que nenhuma reforma. Agora, vai precisar mais coisa lá para frente. Mas aí um governo com mais capital político. Esse governo não vai fazer isso até o final do ano que vem. Machado, tudo tem que vir do executivo para o legislativo. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque nós elegemos a cada 4 anos 513 deputados e às vezes 2/3 de 81 senadores, às vezes 1/3, dependendo da eleição. Mas a gente elege, nós estamos falando de mais de 600 parlamentares em nível federal, só no Congresso. Eu não posso esperar, ou é um sonho de Poliana, né, uma coisa inimaginável, que haja altruísmo do Congresso, porque a reforma, se é uma questão contábil, a gente já falou disso outras vezes, é uma questão de longevidade para a economia e para as contas públicas brasileiras. Achar que dinheiro de reforma, dinheiro de previdência não acaba, porque do Rio de Janeiro acabou. E nós temos um caso aqui dentro do país, né? Nós estamos falando de um caso concreto. Por que a gente não tem do Congresso esse tipo de altruísmo, na verdade, análise meramente técnica? Não estou nem falando de altruísmo, vamos falar de análise meramente contábil. A sua dúvida é a mesma que a minha. A reforma política, para mim, era mais difícil delas, porque ela tinha que ser votada por pessoas que chegaram lá nesse sistema. E eles não tinham interesse em mexer nesse sistema. Então, isso vai ter que ser muito mais bem trabalhado. Alguém com capital político muito grande para levar isso adiante. Agora, eu já acho que com essas condições você vai ter alguma coisa importante no curto prazo, que é a redução expressiva de número de partidos. Isso muda. Começa a ajudar, porque hoje isso é uma mudança de cenário expressiva. Quando se fala hoje o Brasil tem um sistema de coalizão presidencial, não é cooptação presidencial. É muito difícil cooptar essa multiplicidade enorme de partidos. Voltando à questão do trabalho, temos cooptação sindical também, que o Brasil é um dos países que mais tem sindicato. E você vê, a reforma inicial previa a extinção daquela contribuição sindical, que é uma vergonha, isso é um resquício do getulismo. E, no fundo, os caras estão negociando uma alternativa para continuar tendo sindicatos que são, na verdade, muito pouco representativos. Tá? Mas são coisas que nós não vamos cortar no curtíssimo prazo. Por isso que eu lembro de um velho professor que falava assim, antes de falar em grandes reformas, pense em mini mudanças. O Brasil vai avançar muito mais em cima das mini mudanças do que das big reformas.
cada ano que passa, eu lembro mais dessa frase do velho professor César Saldanha. Bom, vou fazer um trocadilho. Menos grandiloquência e mais grandeza. É isso na hora de tomar decisões? Se você pensar em eficiência da arrecadação tributária, o Brasil fez uma reforma fantástica. A eficiência arrecadatória brasileira é fantástica. Tá? O sistema nosso de arrecadação é muito bom. O contribuinte hoje preenche o sistema de imposto de renda de uma forma muito fácil. Tudo isso foram avanços quase invisíveis. Agora, é um sistema arcaico, um sistema complicado, o custo de arrecadação ainda é muito alto, então, aos poucos nós vamos ter que corrigir todas essas coisas. Então, temos que simplificar, diminuir o custo da arrecadação e, claro, e tornar mais justo, porque tem muita gente que paga muito, quer dizer, tem muita gente que paga muito e tem pouca gente que não paga quase nada. Machado, obrigado pela gentileza. Luiz Alberto Machado conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, quarta-feira, a gente estará aqui às 6 horas da tarde, da noite, da forma como você preferir. Até lá.